Será que é verdade quando dizem que as pessoas talentosas têm mais sorte que as pessoas esforçadas? Ou será que uma coisa não invalida a outra? Ou será exatamente o oposto? O meu nome é Teresa Silva e hoje é sobre isso que vamos falar aqui. Este vídeo anda daí que tenho algumas questões para te fazer. E tal, o fulaninho tem sorte, o fulaninho já nasceu com talento. Tipo, é exatamente, o Cristiano Ronaldo também já nasceu a dar chutes na bola. Ou o Messi. Não, minha gente, o talento primeiro trabalha-se, primeiro descobre-se e depois trabalha-se o talento. Porque não serviria de nada, por exemplo, ao Cristiano Ronaldo ter o talento que tem, que é inegável, mas não treinar todos os dias. Se o Cristiano Ronaldo fosse um tipo de pessoa, por exemplo, que não tivesse cuidado, por exemplo, com a alimentação, com o exercício físico, com isto e aquilo, ele não tinha feito o sucesso que fez à idade que tem. Ele tem o talento, ele soube valorizar o talento que tem e trabalhou bem o talento que tem. Por isso é que ele é um exemplo de sucesso. Quando as pessoas têm o talento que têm e só por si e não se esforçam porque julgam que são talentosas, sou muito boa. Não é? E depois não dão nada. Vocês de certeza tiveram colegas destes na escola. Ou que aquele que tinha talento enorme para desenhar e que depois, porque eu já sou boa e foi para uma escola de artes e percebeu que se calhar não era assim tão bom. Aquele bom aluno, sou muito bom aluno, que foi para a medicina e depois andou à Nora. Porque não basta ser bom, não basta ter um talento natural, por exemplo, para estudar, para fazer isto ou para fazer aquilo. Não basta só isso. Isso só por si não vai fazer de ti uma pessoa bem-sucedida. O que vai fazer de ti uma pessoa bem-sucedida é a maneira como tu trabalhas o teu talento. Claro que, não tendo talento, Teresa, olha, eu não sou boa em nada. A partir nós somos sempre bons em alguma coisa. Mas não seja fazer as neiras, mas isso é a minha opinião. Né? Mas, Teresa, eu não sou bom a fazer nada. Não és? Aprenda. Há coisas em que realmente eu não vou dar nada por nada. Há coisas para a qual realmente o meu santo não bate e não dá para fazer mais do que o que eu já faço. Agora, há coisas que eu posso estudar. Há coisas que eu posso melhorar, há coisas que eu posso tentar evoluir e tentar ser não vou dizer o tipo Cristiano Ronaldo de uma área qualquer, mas não ficar muito longe. Mas todos nós não temos casos desses, casos de pessoas que não são brilhantes, mas que são esforçadas e que por estarem constantemente a estudar, a aprender, a esforçar-se, a exercitar-se, etc. Que até chegam longe, se calhar mais longe que nós que estamos aqui, porque somos bons e facilitamos. Verdade ou mentira? A minha questão é, ou melhor, o meu caso, vamos já passar aqui para um caso. Eu sempre tive muita facilidade em comunicar. Aliás, eu comecei a falar muito cedo, sempre tive um bom vocabulário relativamente cedo, sempre li cedo e sempre gostei de ler e estudar e etc. Aliás, a minha queda para a comunicação sempre foi grande. Isto porquê? Eu lembro-me que a minha mãe guarda isso com muito amor e carinho. Aqueles relatórios que os professores da escola primária faziam no final dos períodos. Pronto, e tinha lá um que dizia que eu andava bem na segunda e terceira classe, que já tinha um vocabulário muito desenvolvido para a minha idade, que era um vocabulário, se não estou em erro, de uma criança de 16 anos. Ok, isto é um tipo de orgulho, não me quero exibir, mas o que é que eu fiz com isso na prática? Nada, estou a fazer vídeos para o YouTube neste momento. Ok, pronto, brincadeiras à parte. Fui para um curso de Ciências da Comunicação para tentar realmente trabalhar o meu ponto forte, o meu talento. Criei um blog para tentar aqui explorar um bocadinho mais o meu talento, porque além de comunicar verbalmente, até mais que verbalmente, eu adoro escrever. Fiz cursos, fiz formações de escritas criativas, escritas para a web. E mesmo assim, vocês não me veem aí no top influencers, no top bloggers, no top youtubers, graças à minha capacidade de comunicação. Talvez seja melhor que muitos que andam aí, sim. Mas durante muitos anos, muitos anos mesmo, eu era excelente a escrever. Ok? Ou seja, eu conseguia ter um raciocínio em cadeia e escrever já composições, mesmo no tempo de escola. Aliás, eu comecei a escrever pseudolivros muito cedo, mas conseguia ter ali um raciocínio, ou seja, eu encadeava bem as frases, eu fazia uma boa dosagem, por exemplo, do suspense, etc. Mas qual era o meu grande... Eu dava muitos erros. Ou seja, eu tinha um talento, mas também tinha ali uma falha, eu tive que trabalhar esta falha. E não vou dizer que ainda hoje não dei erros, que ainda dou, principalmente se estiver distraída. Mas eu tive que arranjar ferramentas, não é, que me permitissem e eu não desperdiçar o meu talento. Porque é tipo, olha, escreves super bem, o teu livro está top, mas está cheio de erros. E ficava tipo, não pode ser. Ok, nós agora temos ferramentas online que nos permitem isto, mas eu ainda sou do tempo em que escrevia à mão. Meu Deus, vocês agora devem estar a achar que eu sou super velha. Mais ou menos à mão, depois passava para o Word, mas mesmo assim, não é? Tipo, nós temos que... Existem muitas
mimimis na gramática portuguesa, mimimis na ortografia portuguesa. E é preciso prestar tanto a isso, né? Porque é muito mal dar erros. Eu não vou dizer, por exemplo, que se vocês querem abrirem o meu blog, não encontrem um ou outro erro numa publicação, apesar de eu passar 30 olhos a olhar, passar por 2 ou 3 corretores ortográficos, porque aí está. Mesmo os corretores ortográficos eu já os apanhei a dar erro. Por isso nada é totalmente infalível, não é? Contudo e porém, não é? Tive que estudar, aliás, o que eu fiz muito foi ler. Ainda hoje tenho muito hábito de leitura, mas aliás, eu comecei a incutir mesmo o hábito de leitura foi para combater os erros. Minha gente, eu era novinha quando comecei com esta opção pela leitura para combater os erros. Por isso, acho que já me estava no sangue o gosto por ler. Claro que eu fico sempre com a sensação que tenho que me esforçar mais, porque se eu ainda não atingir o meu objetivo, apesar de eu ter talento, das duas uma. Ou não sou tão talentosa, não é como as pessoas me dizem que eu sou. Ou eu não sou assim tão tchanã, tão brilhosa. Brilhosa. As pessoas me pintam. Ou então se calhar não me estou a esforçar o suficiente, porque pelas minhas contas ou pela minha lógica, não é? Eu já devia estar tipo lá em cima. Eu estou meio baixo. Será que a minha ambição, ou a ambição que eu tenho para o meu talento é desmedida? Será que eu estou a ser ambiciosa demais para as minhas capacidades? Também é uma hipótese. Mas eu sou posicionada, se nós nos esforçarmos, nós até conseguimos. Claro que dependemos sempre um bocadinho de fato da sorte, e esse eu nunca conto com ele, porque, ser sincero, eu acho que nunca tive sorte. Tudo que tive foi à custa do meu sacrifício, do meu esforço. Ok, vamos, também já tive sorte uma ou duas vezes. Também já tive a sorte de estar no sítio certo, à hora certa, de conhecer as pessoas certas. Mas mesmo assim, comparada com a sorte que muitas pessoas têm, a minha sorte é peanuts. Porque eu não tenho pais ricos, não tenho família influente, não tenho amigos influentes. Aliás, a única influência no meio dos meus amigos acho que sou eu. E é má. Sou uma influência. Mas a verdade é, tipo, a maior parte dos casos que nós conhecemos de grande sucesso, por exemplo, agora vou falar outra vez no exemplo do Cristiano Ronaldo. Cristiano, estás a ver este vídeo, dá um oi, olhou a sonhar alto. Mas sim, ele é um exemplo não só de talento, porque obviamente é talento, eu não percebo nada de futebol, mas já vi jogos suficientes para perceber que metade das pessoas ou metade dos jogadores não fazem o que ele faz. Mas acima de tudo, é esforço. É gosto naquilo que se faz. Porque eu acho que quando nós gostamos daquilo que fazemos, nós vamos nos esforçar para fazermos mais e melhor. É o ele saber que é bom, ok, teve a sorte. Teve a sorte, não, eu acho que foi. Sim, também foi sorte, deram-lhe a oportunidade e ele agarrou a oportunidade. Porque às vezes nós temos que ter sorte para termos as oportunidades, né? Porque às vezes simplesmente não temos as mesmas oportunidades que os outros. Temos que ter a sorte de ter as oportunidades. Mas também temos que depois ter fazer o esforço de as agarrarmos. Fazemos o esforço de mostrarmos que somos merecedores daquela oportunidade, daquele favorecimento, daquele... seja o que for. E o Cristiano teve essa oportunidade, e já sabemos bem os sacrifícios que ele fez e que a família fez para ele agarrar essa oportunidade. E ele não se sentou à sombra da bananeira do eu sou talentoso. Ele sabia, não é? Tipo, que precisava de ir para o ginásio, ele sabia que precisava de exercitar constantemente, ele sabia que tinha que treinar mais, ele sabia que queria ser melhor e que para isso tinha que se esforçar. Estou a dar um exemplo Cristiano porque acho que é um exemplo muito taxativo, muito fácil de se ver a linha, não é? Aquela linha do esforço, do eu vou treinar, foco, esforço. Eu gostava de ser assim, principalmente para treinar. Por exemplo, eu ainda hoje tive aquela coisa do... eu tenho muito para fazer, por acaso hoje tenho. Tenho muito para fazer, se eu tinha aquela consciência que tinha que acordar cedo para ter tempo para fazer tudo. Vou-vos dizer, tipo, o meu esforço foi tão grande que eu acordei tipo super cedo e ainda me vai sobrar horas amanhã para fazer outras coisas. É o esforço, isto é quem anda por gosto não cansa. Mas moral da história, sim, o talento abre muitas portas, o talento só por si não mantém as portas abertas. Pelo menos esta é a percepção que eu tenho, que se calhar vocês também podem ter. Aliás, eu que até vos queria desafiar a partilharem nos comentários o que é que acham sobre este tema. Não é que a gente não deva parecer inteligente, mas eu acho mais importante a gente ser inteligente, né? Porque na prática, nós sermos inteligentes, estamos a tirar benefício de coisas que já aprendemos no passado, não é? Disto ou daquilo. Por isso, sim, é importante nós parecermos inteligentes, principalmente em determinados contextos. É importante nós também sabermos esconder a inteligência em outros determinados contextos, mas acima de tudo é preciso a gente realmente ter uma postura que inspire algum tipo de segurança, algum tipo de confiança na pessoa com quem nós estamos a falar. Por exemplo, vendedores, comerciais, advogados, por exemplo, é realmente muito importante o parecer e não ser. Uma coisa que as pessoas inteligentes por norma fazem e que as pessoas que querem parecer inteligentes tentam imitar, porque é uma coisa facílima de se fazer, é escutar mais do que aquilo que fala. Uma pessoa inteligente até pode atirar as achas para a fogueira, pode realmente alimentar ali uma discussão, mas depois da discussão estar gerada, a pessoa inteligente vai ficar calada e vai ficar a observar ambos os pontos de vista das outras pessoas, ambos os lados de cada discussão. Ser inteligente realmente é analisar, é ver e não dizer, porque
tipo, o que nós vamos dizer pode ser usado contra nós. O que nós vamos dizer pode causar ainda mais desconforto. Ou seja, ser inteligente realmente, principalmente em contextos de discussão, em contextos de conflito, é ver e não falar. É ver para tirar realmente a devida análise daquela situação, para saber realmente o que é que deve fazer ou qual será a melhor tomada de decisão para a resolução de um determinado problema. As pessoas inteligentes também não se ponham com grandes discursos. As pessoas inteligentes, por norma, têm um discurso simples, conciso e eficaz, que é, usam palavras simples, mas palavras com impacto, palavras que vão ferir, palavras que vão ficar registadas, palavras que realmente deixam ali, tipo, gravado na pedra, determinado ponto de vista. Não vos posso dizer agora especificamente que palavras é que vocês podem usar, porque depende muito do contexto. Mas vocês até podem dizer só uma palavra e mudam a influência daquele discurso, colocam todo um peso nas costas do vosso, por exemplo, interlocutor. Mas vocês têm que usar bem as palavras. Outra coisa que também vos pode fazer para vocês parecerem um bocadinho mais inteligentes é usarem as ditas palavras caras. Mas só o façam se vocês realmente souberem o que é que ela quer dizer. Caso contrário, só vocês só se vão estar realmente a humilhar a vocês próprios. Que, infelizmente, eu conheço pessoas que gostam muito de fazer isso, gostam de usar palavras caras. Ai, porque eu disse isto assim aqui, mas eu nem sabem o que querem dizer. E acabamos todos, aqueles que realmente têm algum conhecimento mais vasto da língua portuguesa, acabamos todos por nos rir dessa pessoa e da ignorância dessa pessoa, né? Que coitadinha tentou parecer inteligente, mas foi tipo tudo, menos isso. Nunca na vida uma pessoa inteligente vai ter uma certeza absoluta. Porque se tu és inteligente, tu sabes que nada, provavelmente a morte, ok, mas a partir de nada é 100% certo nesta vida. Há sempre 1% de exceção, seja do que for. 0.00005. Nunca podes ter a certeza de nada. Nunca podes garantir a 100% um determinado resultado. Esta coisa do 99,999 não é 100. Por isso, uma pessoa inteligente nunca tem a certeza absoluta. Uma pessoa inteligente tem sempre em consciência que existem fatores que podem alterar o rumo das coisas. É a mesma coisa que tu analisares o perfil de uma pessoa e dizes: eu tenho a certeza que aquela pessoa vai fazer isto, aquilo ou aquilo outro. Sim, a partir assim, tendo em conta o histórico da pessoa, tendo em conta as aprendizagens daquela pessoa, tendo em conta o que aquela pessoa já fez no passado, isto ou aquilo, não é? E o quanto tu conheces aquela pessoa, tu podes saber que realmente aquela pessoa, à partida, vai fazer aquilo. À partida! Porque a pessoa até pode dar de ideias, a pessoa pode conhecer outra pessoa, mudar em vários aspectos, conhecer pessoas, tomar decisões, ou ficar doente, não é? Tipo, já não vai fazer aquela decisão porque a pessoa está de cama muito mal. Por isso, tu nunca tens certeza absoluta de nada. Da melhor das hipóteses, à partida, é isto que vai acontecer. À partida, ou tudo aponta para que seja isto. Por A mais B mais C, tendo em conta o que esta pessoa já fez no passado, tendo em conta o que já aconteceu, à partida é isto que irá acontecer. Prepara-te para isto, que a probabilidade disto acontecer é maior. Mas pode acontecer aquilo ou aquele outro e este ou aquele, não tem nenhuma das opções anteriormente indicadas. Por isso, sim, pode acontecer mil e uma coisas e tu podes depois não estar preparado para elas. Por isso, nunca tens certezas de nada. Ler. Ler é importante. Primeiro, porque eu agora estou-me a rir porque eu conheço uma pessoa que não era muito inteligente, mas andava sempre com um livro que era para parecer que era inteligente. Lia sempre o mesmo tipo de histórias, lia sempre geralmente os mesmos autores, ou seja, não diversificava aqui um bocadinho a leitura, mas andava sempre com um livro. Porque na cabeça dela andar com um livro, além de ser instagramável, era motivo, não é, para mostrar um intelecto que não tinha. Mas sim, ler constantemente. Primeiro vai-te ajudar aquela questão do vocabulário, não é? A escolher as palavras certas, a saber o que é que vais dizer em cada momento do teu discurso. Mas ler também de forma diversificada. Ler diferentes autores. Tu até podes ler romances, tu até podes ler livros de ficção, tu podes ler o que tu quiseres. Mas ler diversificado, mas ler livros diversificados. Tem uma leitura o mais variada possível, para tu conheceres pontos de vista diferentes, para tu conheceres maneiras de escrever diferentes. Porque assim, português é igual, a tradução é igual sim, mas a maneira como se expõe determinado argumento, a maneira como se expõe determinada ideia, varia de autor para autor e tu assim aprendes realmente a identificar-te, até teres um estilo de comunicação só teu, porque tu não tens que usar o estilo de comunicação que eu uso, ou o estilo de comunicação que o teu amigo usa, ou o estilo de comunicação que o teu pai, ou o teu tio, ou o teu avô usa. Tu crias o teu próprio discurso, tu crias as tuas palavras, vais começar a identificar mais com determinadas palavras do que com outras, com determinado tipo de discurso do que com outro, e isso é muito positivo, isso é muito, mas mesmo muito saudável, porque te vai abrir a mente, não só para outros mundos, mas para outras aprendizagens subtis, que obviamente que tu não vais estar a analisar isto tudo quando estás a ler um livro, não vais. Isto são coisas que depois tu vais adquirindo e quando te das conta dizes: realmente, olha, eu estou a defender este argumento como fulaninho daquele livro defendia, ou eu estou a expor
com muito mais clareza este ponto de vista como Flarinho no livro Y fez. Acredita, tu não vais fazer isto de forma consciente, mas aos poucos, livro após livro, e não é após 2 ou 3, é após vários livros, tu vais começar a ter esta destreza, vais começar a absorver o melhor de cada um. Claro, tens aquele momento de relaxamento e aquele momento de paz, que é estar sentado a ler de forma de uma calma, não é? Tipo, e organizada e relaxada, que é sempre muito bom ao final do dia, pelo menos para mim. Fazer pausas para falar e fazer perguntas pertinentes. Sim, porque ser inteligente é saber que não se sabe tudo, saber que vamos ter que estudar, saber que vamos ter que ir aprender mais sobre determinado tema e saber dizer que não sabemos. Olha, eu não sei isto, mas eu vou ver, vou-me informar e depois eu trago-te o meu feedback. E eu faço isto muitas vezes. Mesmo em contexto, por exemplo, de formação, quando os formados me perguntam alguma coisa, olha, Teresa, mas porquê é que é assim? Isto for algo que eu não saiba explicar, eu digo, olha, eu não sei, efetivamente não sei, penso que possa ser por isto ou por aquilo, mas não tenho a certeza. Eu vou-me informar na próxima sessão de formação, eu trago-te este feedback, porque realmente nós não podemos saber tudo, ninguém sabe tudo, e quem acha que sabe tudo é burro. E depois a questão das pausas. É normal que a gente, quando tem muita informação, que a gente queira debitar essa informação o mais rápido possível, como se a gente tivesse medo de se esquecer, não é, do que estamos a fazer, e então fosse importante a gente falar muito rápido para debitar as informações. E contra mim eu falo muito rápido, e fazer os vídeos para o YouTube realmente é um trabalho de aprendizagem contínua para aprender a fazer pausas, para aprender até a colocar os braços, a minha posição, a minha postura. Tudo isto, todo o trabalho que eu tenho vindo aqui a desenvolver no canal é uma aprendizagem semana após semana, porque há sempre coisas que quando estou a editar os vídeos eu vejo que tenho que mudar, eu tenho que começar a falar mais devagar, eu tenho que começar a fazer isto, eu tenho que começar a fazer aquilo. Por isso sim, fazer pausas também é uma maneira de mostrar que és inteligente. É uma maneira de tu mostrares que estás a pensar sobre o assunto para dar realmente a resposta mais acertada. Finalmente, mas não menos importante, a importância de desenvolver pensamento crítico. Porque se eu for uma anemonazinha que vai atrás de tudo aquilo que as pessoas dizem, se a minha opinião é sempre igual à opinião da outra pessoa, se eu não consigo gerar os meus próprios pensamentos, apesar de eu acreditar que estou a gerá-los, mas que estou simplesmente a replicar os pensamentos dos outros, eu não estou a mostrar que sou uma pessoa inteligente. Aliás, a maneira mais fácil de detectar uma pessoa que não é inteligente é esta pessoa, aquela pessoa que tipo, tu puxas para ela não consegue desenvolver um argumento que não seja igual ao de outra pessoa. Ou seja, basicamente é uma réplicazinha da outra pessoa que consegue realmente ter pensamento crítico, consegue ter um pensamento lógico e consegue realmente desenvolver uma ideia, porque geralmente as pessoas que não são inteligentes não conseguem argumentar, não conseguem criar os próprios argumentos, porque tu às vezes o teu argumento pode nem ser válido. Nós sabemos que há discussões em que os argumentos nem sequer são válidos, apesar de, tudo depende do ponto de vista certo, tudo depende do ponto de vista, mas há alguns argumentos que não são sequer válidos, ponto, é só estupidez. Mas as pessoas defendem-no, ok, o teu argumento é uma estupidez, mas tu estás a defendê-lo, estás a expô-lo, ok, é o teu ponto de vista sobre aquilo, deixa estar. Agora, quando tu nem isto consegues ter um pensamento estúpido, ou até pode ser um pensamento muito bom, mas não o consegues defender, tu não és assim muito inteligente. Quando tu não consegues explicar por A mais B o porquê, então realmente a tua inteligência não é muita. É uma das melhores maneiras, como eu disse, de se apanhar um falso inteligente. Por isso, pensa um bocadinho antes de falares, e se fores comprar uma guerra, se fores comprar uma discussão, tenta não participar muito de forma ativa, principalmente se não tiveres argumentos, não é? É aquela questão de ficar a ver e não te metas, porque é assim que se detecta que realmente tu não és assim tão espetacular como acreditas que és. Para começarmos, é preciso a gente entender o que é a autossabotagem, não é? Como o próprio nome indica, é quase uma arte da gente nos sabotarmos a nós mesmos, não é? De nós darmos um tiro no próprio pé, de nós nos tramarmos a nós mesmos. Ou seja, é aquela tendência que nós temos de escolher o pior caminho para resolver as coisas e fazer de nós mesmos, aos nossos olhos, os vilões de toda aquela história. Pode parecer realmente fácil de gente dizer, não, nós não somos os vilões, mas acredita que é muito fácil nós nos consciencializarmos e levarmos isto a um patamar de autossabotagem, não é? Nós chegamos ao ponto realmente de fazermos escolhas erradas porque achamos que não somos merecedores das escolhas certas. Vamos dar um exemplo. Uma criança que sempre foi
por exemplo, em casa muito negligenciada, que os pais lhe diziam sempre constantemente: tu não serves para nada, tu não fazes isto direito, não, isto, aquilo. É óbvio que um dia aquela criança, mesmo na escola, até um dia que tenha um relacionamento, um dia que tenha um namorado ou uma namorada, e a namorada lhe mostra afeto, lhe diga: és tão bom para mim. Ele vai dizer que não é, e vai começar tipo, a ter se calhar comportamentos até um bocadinho mais rebeldes, porque ele não sabe o que é isso, ele não sabe que pode ser mais do que aquilo que lhe diziam em casa. E todo este desenvolvimento afeta muito aquilo que nós fomos depois enquanto adultos. Por isso é que sim, é preciso chamar as nossas crianças à razão, é preciso ter todo este cuidado e atenção com elas, mas também é preciso saber-lhes dar o outro lado da moeda, que é preciso que aquela criança também aprenda o que é o carinho, o que é o amor, o que são os valores, o que é ou não é importante, o que é que se deve ou não fazer, para que realmente no futuro ela não tenha esta tendência de autossabotagem. Basicamente também eu acho que a autossabotagem é um bocadinho aquilo das pessoas se vitimizarem e fazerem isso de coitadinhos. Eu acho que podemos incluir aqui na parte da autossabotagem, né? Porque essas pessoas não se conseguem ver além daquilo, não se conseguem ver além daquele desgraçadinho que elas acreditam que são, porque só têm azar, porque a vida não os favoreceu em nada, isto ou aquilo. A primeira coisa a fazer para se lidar com a autossabotagem é aprender a identificar os padrões e aprender a identificar os gatilhos. Porquê que tu te autossabotas? O que é que te leva a fazer determinada coisa? Por exemplo, tu chegas sempre atrasado. Se calhar estás-te a autossabotar. Se calhar é aqui que tens de começar a perceber. Não é? Se bem que as pessoas depois vão ter aquela tendência para desvalorizar. Porque eu sempre fui assim. Pronto, e só porque sempre foste idiota, vamos continuar a ser. Mas basicamente é isto. Mas sim, tens que aprender quais são os gatilhos que te levam à autossabotagem e começares a estar atento e a tentares minimizá-los. Tens medo constante de não ter sucesso ou de ter sucesso, porque há pessoas também quando atingem determinados patamares na vida, né, num trabalho, nisto aquilo, começam a achar que não merecem e que afinal são uma fraude, porque aquilo é bom mais para ser verdade. Pronto, tudo isto são gatilhos de autossabotagem que tu tens que aprender a controlar e a minimizar na tua vida. Depois, claro, tens que aprender a mudar a tua narrativa interna. Quando tu dizes: eu não mereço isto é bom demais para mim, ou este sucesso não é justo para mim, porque eu devia fazer isto ou devia fazer aquilo de maneira diferente, muda a narrativa. Mas afinal, por que raio é que tu não merecias, por exemplo, ser promovido no teu trabalho? Afinal, por que raio é que tu não mereces ter sucesso? Porquê? Se tu trabalhaste para isso incansavelmente, apesar de não achares que foi suficiente, porque obviamente que tu não vais achar que foi suficiente, mas se tu trabalhaste para isso, se tu te esforçaste para isso, tens competências para isso, porquê é que estás a fugir do teu sucesso? Porque é que achas que não mereces o sucesso? E é esta narrativa interna que tu tens que mudar. Tens que perceber que fizeste todo o caminho para ter sucesso. Mesmo que tenhas conseguido este sucesso através, por exemplo, de uma cunha, tem que te dar mérito na mesma por teres o contacto certo na hora certa. Por isso, sim, tudo é merecido. Pronto, dentro daquele limite normal, né? Mas não tens que te autossabotar e dizer: porquê que eu tenho isto se eu não mereço? Mereces, porque se chegaste lá, porque estiveste no sítio certo à hora certa, como não seja, tiveste a cunha certa. Por isso sim, tu mereces, e é preciso mudar um bocadinho essa narrativa interna que tens dentro de ti para parares de te autossabotar. Pois claro, quando o nosso objetivo final é um objetivo muito grande, é um objetivo realmente denso, chamemos assim, pode ser uma promoção, pode ser casar, pode ser comprar a casa, pode ser mil e uma coisas, mas quando realmente um objetivo é muito grande, é muito denso, nós temos tendência para aumentar a nossa autossabotagem, porque a gente não vai conseguir, vai demorar muito tempo a conseguir, porque é preciso muito dinheiro para o conseguir, N situações, não é? Então o ideal é que realmente tu dividas este objetivo enorme em objetivos mais pequenos. Portanto, o teu objetivo é comprar a casa. Ok, poupar X todos os meses, né, para chegar ao final do ano e ter Y. Eu quero ser promovido. Vou fazer cursos ou certificações todos os meses, ou vou fazer uma lista de certificações que preciso de fazer para aumentar as minhas competências, né? E vou fazer, por exemplo, uma certificação por mês. Quanto tempo é que eu vou demorar depois a atingir o meu objetivo? Porque depois nós não podemos fazer os objetivos para amanhã, porque o nosso problema também é o fator tempo. Nós não sabemos esperar, nós não temos paciência para esperar, então dizemos: eu quero ser promovido, e é para ontem. Não, porque tu tens que adquirir competências, é como a história de comprar casa, não é? Tens que juntar dinheiro e tens que trabalhar sobre todos estes parâmetros. Isto pode demorar anos. Há objetivos que demoram uma vida inteira, não é? Com aqueles velhinhos que poupam para chegarem à velhice e irem fazer um cruzeiro. Pronto, ok, mas demoraram a vida inteira realmente a juntar esse valor para estarem realmente com uma velhice desafogada.
cada um tem os seus objetivos. Mas realmente dividem objetivos mais pequenos, que assim vai ser mais difícil tu te autossabotares e vai ser muito mais fácil tu celebrares as pequenas conquistas, porque cada certificação, por exemplo, no caso da promoção, cada certificação que tu fizeres, cada curso que tu terminares, tu vais te sentir mais perto do teu objetivo e vais te sentir realizado e feliz por estás a atingir esse mesmo objetivo. Esta parte eu não concordo totalmente, por vários motivos. Mas se tu fores ler livros de autoajuda, se tu fores fazer pesquisas na internet, se tu fores ouvir aqueles gurus disto e daquilo, eles vão te dizer para te comprometeres publicamente. Eu entendo o porquê disto, porque realmente tu comprometendo-te publicamente sentes-te na obrigação, não é? Ou seja, isto força-te mentalmente a quereres cumprir o objetivo para não ficares mal visto, mas depois tens aqui outro senão, porque a pressão sobre ti vai ser maior e isto realmente em certos aspectos não ajuda. Eu pessoalmente salvaguardando às vezes pequenas coisas, mais tralalás da vida, não é? Tipo coisas mais... E eu não gosto de me comprometer publicamente com os meus objetivos. Primeiro porque se eu falhar, vai aumentar a minha frustração, porque depois as pessoas vão olhar para mim, elas até podem não olhar para mim e pensar isto, mas eu vou achar que elas vão pensar isto, olha ela, disse que ia começar a fazer exercício físico, olha, continua a não fazer nada, continua só sentadinha no sofá, não é o meu caso, mas... Pronto, sim, não faço exercício físico, de qualquer forma, só não estou sentada no sofá. Mas aumenta a minha frustração. E como eu já sou uma pessoa que lido mal com a ansiedade, a frustração realmente não me vem ajudar de todo. Ou seja, eu acho que esta questão de me comprometer publicamente é um bocadinho ambígua e deve ser tratada caso a caso e objetivo a objetivo. Uma coisa é tu dizeres, por exemplo, vais deixar, por exemplo, de comer carne e até um bom incentivo de comprometeres publicamente, porque dois para amanhã, se os amigos forem fazer uma jantarada, vão-se lembrar, não, espera aí, que o fulano ou a cicrana não come carne. E isso vai-te ajudar, realmente não tens que se calhar que lidar com aquela situação toda do stress. Olha, mas olha que afinal já não come carne. Ai, não. Mas outros objetivos, por exemplo, vou emagrecer. Eu passei muito por isso. Eu cheguei a um ponto que eu deixei de dizer às pessoas, e foi aí que me caiu um bocadinho o chip sobre o que é que eu devo ou não comprometer-me publicamente. Porque como eu tive um problema hormonal, eu não conseguia perder peso à mesma velocidade que uma pessoa normal perderia, não é? E então era muito frustrante para mim quando as pessoas diziam, então, já perdeste peso? Não. Voltaste a comer muito? Não. E depois tinha que explicar todo um rol de circunstâncias que estavam associadas a esta patologia, muitas vezes até de forma mais pessoal, que eu não queria ter que ir por aí. Por isso, deixei de me comprometer socialmente com o perder peso, com determinados objetivos, porque, ironicamente, eu comecei a perder peso. Estás mais magra, o que é que tens feito? Nada. Simplesmente o meu chip mudou e já não tem aquela pressão de está toda a gente à espera que eu emagreça, eu disse a fulano que ia emagrecer, tipo... E realmente assim vives muito mais tarde. Por isso a questão do comprometimento social deve realmente ser analisado de pessoa para pessoa e caso para caso. E eu pessoalmente não sou apologista, mas como muitas pessoas defendem isto e dizem que isto realmente traz muitos efeitos, por exemplo, até para quem quer deixar de fumar, porque a pessoa diz que tem vergonha, não sei o quê, pode realmente funcionar para algumas pessoas. Não diga que funcione para todos. Por exemplo, para mim, como eu disse, por A mais B, não dá. Dizem também por aí que feito é melhor que perfeito. E em certos aspectos, apesar de eu também, mais uma vez, não concordar na totalidade, eu entendo o que é que isto quer dizer. Porque o fazer, o colocar em prática, já nos faz dá aquela sensação de andamento, de progressão, de colocar a roda a andar, as engrenagens a trabalhar. E sim, fazer é melhor que estar sempre a procrastinar aquilo que, agora só vou fazer isto quando acabar o meu curso. Eu agora só vou fazer isto quando arranjar um trabalho. Eu agora só vou comprar a casa quando juntar não sei quanto dinheiro, mas como eu não tenho trabalho e não estudei, continuo no zero. Pronto. Tudo isto é melhor que tu começares a fazer. Porque agora acabei o curso e não tenho um trabalho. Filho, vai trabalhar noutra coisa. É o que eu fiz. Vais a trabalhar noutra coisa, vais juntando o teu dinheiro, vais fazendo as tuas coisas, vais construindo a tua vida. Feito é melhor que perfeito. Porque muitas vezes aquilo que nós até consideramos perfeito pode não ser assim tão bom para nós. Quantas pessoas, por exemplo, tiram um curso, não conseguem trabalhar para a área de formação e vão trabalhar para uma outra área e até chegam à conclusão de eu até gosto disto, até gosto mais disto do que daquilo onde me formei. E na verdade, se até encontraram realmente depois o trabalho perfeito, é importante começar a andar, dar os primeiros passos. E se tu ficares sentado no mesmo sítio, onde digo sentado quer dizer estagnado na vida, não é? Se tu ficares sempre no mesmo sítio, a lamentar-te dos mesmos erros, das mesmas coisas, não vai mudar. A história não vai mudar, os resultados não vão mudar e tu vais andar sempre assim. Por isso é melhor dar os primeiros passos de forma calma, claro, de forma ponderada, mas ires indo para pequenas realizações e, claro, felicitar-te por elas.
porque és tu que estás a fazer. E o facto de tu não estás parado, o facto de tu já estás a tomar as rédeas do teu destino, já faz com que tu te deixes de auto-sabotar. E claro, para finalizarmos, aquela importância de celebrar as primeiras conquistas, eu já falei disso, por isso é que é muito importante nós dividirmos as tarefas grandes em tarefas mais pequeninas, para ser mais fácil a gente ir realizando, a gente ir fazendo, a gente se ir parabilizando e conseguirmos nos sentir orgulhosos de nós próprios constantemente. Isto é muito bom, minha gente. Aquela sensação de autorrealização é muito, muito poderosa e muito estimulante. Porque depois de conseguires a primeira, de conseguires a segunda, tu já vais para a terceira e dizes, eu vou conseguir, já não vais, ai, eu não mereço isto, será que eu não... Não, tu vais, eu vou conseguir. Porque sabes que já passaste por isto 2 vezes antes e terminaste com sucesso. Por isso, sim, celebra as pequenas coisas, celebra as primeiras conquistas, vai com calma e desfruta de todo o processo, porque todo o processo é um mundo de aprendizagens que tu vais retirar para que realmente possas aprender mais, fazer mais e estar super bem contigo mesmo. Por hoje eu vou ficar por aqui. Se gostaste deste vídeo, já sabes, deixa o teu like, comenta e se não for muito bom, partilha com os teus amigos. O canal está a crescer e estamos realmente a chegar a muitas outras pessoas e é isto que realmente que eu quero. Quero que as pessoas tenham uma vida mais feliz, mais equilibrada, porque nós não precisamos de mudar, fazer mudanças de 180 graus. Às vezes pequenas coisas são a chave para nós termos mais sucesso, sermos pessoas melhores, sermos pessoas mais bem-sucedidas. E ao contrário do que tu pensas, tu não és perfeita, apesar da tua rotina, tu achas que a tua rotina é perfeita, não é? E há sempre coisas que podemos melhorar e aprendemos com os outros. Por hoje eu vou ficar por aqui. Fica bem? Tchau!